Bom, voltamos aqui a Atualidades. Vamos começar com o Orlando Lima, que é um contador aí na cidade, todos conhecem. E o Orlando, nós vamos debater aqui sobre o imposto de renda. Vamos cumprimentar o Orlando. Orlando, uma satisfação tê-lo aqui. Satisfação é tudo minha, doutor João. Muito obrigado pelo convite. Estou à sua disposição para responder as perguntas sobre o imposto de renda. Ele, olha, faz o quê? Aquele levantamento todo aí para que o leão não dê aquela mordida pesada. Mas é isso aí. Vamos saber do Orlando. Orlando, eu queria saber quem realmente é obrigado a declarar e aqueles que estão isentos. Como é que é isso? Bem, doutor João, existem alguns itens, né, que obriga o contribuinte a fazer a sua declaração. Uma delas, os principais, é pela sua renda. Acima de R$ 25.661,70 é obrigado a declarar. Aqueles que têm patrimônio também de R$300 mil também é obrigado a declarar. Quem teve rendimentos isentos de R$40 mil, que são aqueles rendimentos de poupança, de aposentadoria, que são rendimentos, que são aqueles contribuintes que têm mais de 65 anos, tem uma isenção de uma parte da sua aposentadoria, né? Então também está obrigado a declarar, desde que ultrapasse o limite de R$40 mil. E é interessante também, doutor João, que aqueles contribuintes que fizeram alguma transação comercial, que obtiveram ganhos de capital, independente desses valores, né, e atinjam isso ou não, eles estão obrigados a declarar, a fazer a sua declaração do imposto de renda. Agora, isentos, quem fica isento? Isento quem estão abaixo desses limites. A gente é muito consultado com relação, puxa, eu preciso fazer minha declaração de isenção. Declaração de isenção, ela não existe. Isso não impede que a pessoa faça, né? Às vezes alguns contribuintes têm uma renda ou estão abaixo desses limites, mas eles preferem fazer a declaração de renda. Para uma apresentação amanhã para obter algum crédito, para fazer uma compra numa loja comercial ou até para a instituição bancária, né? Para a abertura de uma conta ou até obter algum crédito. E o imposto de renda é um documento hábil, idôneo para apresentação, para comprovação de renda. Agora, uma pessoa que tem uma renda acima de 40 mil, mas tem uma doença grave, ela fica isenta em parte ou não? Então, a doença grave, a pessoa tem que fazer um processo, né? Mas tem que fazer um processo. Isso, e ela pode ter até uma isenção total da sua renda. É mesmo? Isso, e as doenças graves são aquelas doenças conhecidas, né? De câncer, cardiopatia e etc, né? Isso deixa para o senhor dizer quais são. E as pessoas ficam isentas, sim, tem esse benefício da lei. Tem esse benefício? Tem esse benefício da lei. Agora, antes de a gente falar as inovações, eu ainda quero colocar algumas coisas por Orlando. Por exemplo, as pessoas que fizeram doações, elas podem ter benefícios do imposto de renda? Sim, se fizer doação para entidades filantrópicas, mas desde que estejam da criança e do adolescente, ela dá uma determinada isenção. Na verdade, doutor João, isso é muito complicado, porque algumas instituições elas não são reconhecidas, então essas doações não têm validade, né? Sim. Mas o principal, e até a gente faz um apelo para as pessoas que ainda não fizeram a declaração, quando a gente fala declaração de renda, a gente fala o ajuste final. Ajuste final. A declaração final, de ajuste. Nós estamos prestando conta ao leão, fazendo nosso ajuste de prestação de conta. E essas pessoas podem fazer a doação para a instituição, para a associação, né, da criança e do adolescente, ela tem um percentual do seu imposto de renda que ela pode abater. Pode abater. Então é interessante porque além de ajudar a comunidade local, a gente pode fazer essa doação também. Agora, Orlando, o que houve assim de novo? Quais as inovações hoje para o imposto de renda? Na verdade, doutor João, não só para o imposto de renda, para o contribuinte em geral, tanto das pessoas físicas quanto das pessoas jurídicas, a Receita Estadual, a Receita Federal e até a Municipal, elas têm criado algumas inovações interessantes
para o fisco, vamos dizer assim. Elas acabam tendo um controle muito maior do contribuinte. Sim. Por exemplo, hoje, a partir de benefício para o contribuinte, a gente tem agora como novidade que existem as declarações pré-feitas. Pré-feitas. Isso, que já vem, aquelas pessoas que têm a certificação digital, ela pode importar da Receita e muito dos dados que ela precisa para fazer a declaração já vai estar lá. Desde que as empresas informaram a Receita as suas rendas, por exemplo, as empresas, as pessoas jurídicas, são obrigadas a informar ao fisco todos os pagamentos feitos, né? Com salário, de honorários, que tem retenção ou não, isso já cai na base lá da Receita e a Receita já transfere isso para a declaração do contribuinte. Mas esse ano ainda a gente vai ter um percentual muito pequeno. São aquelas pessoas que têm rendas muito altas, que ainda têm a certificação digital, que pode se utilizar desse benefício. Mas se porventura, por exemplo, uma dessas informações não estiver na base da Receita, ele não consegue fazer essa importação. Uma outra coisa importante também, que se ela estiver na malha fina, na malha fina, ela também não importa, ela não consegue fazer essa importação pela certificação digital. Verdade. Se o senhor me permite uma informação, aproveitando esse gancho, as pessoas têm como saber se estão na malha fina ou não. Existe um ícone lá no site da Receita, pode entrar, ele vai ver se está na malha fina, percebe-se quais são os problemas que existem. Pode resolver isso. Pode resolver antes de qualquer notificação do fisco. Resolvendo antes da notificação, não tem multa. Não tem multa. Olha justamente. Aí, é interessante isso, muito interessante. Não tem multa. Agora, Orlando, uma outra coisa que eu queria saber é o seguinte, quando, porque você falou o seguinte, a pessoa que tem certificação pode fazer o teu imposto até pela internet, mas qual a importância do contador na orientação de uma pessoa no seu imposto de renda? Então, é muito importante também essa pergunta, até a gente aproveitando essa oportunidade, para os contribuintes, né, os telespectadores, que procurem o seu contador. Isso. E faça uma consulta técnica. Verdade, porque o contador tem condições de verificar quais são o melhor aproveitamento de redução dos tributos, né, que porventura tiver a pagar dentro da legislação. Então o contador conhece tecnicamente como se elabora a declaração de renda, estuda a legislação, então ele tem condição do contribuinte para que ele faça da melhor maneira possível, pague menos imposto possível, desde que seguido totalmente a legislação. Quer dizer, a questão é o seguinte, pagar o imposto, tudo observando as leis. Justamente, as leis é fundamental, a legislação está aí e a gente tem que seguir rigorosamente. Agora, aqueles que vão ter uma restituição. Então eu pergunto, aqueles que, vamos dizer assim, fizeram aí as suas declarações antecipadas, no caso de restituição, teria essa restituição também antecipada? Sim, a Receita tem esse. Primeiro, eles dão assim para as pessoas idosas, aqueles que são mais idosos e tal, eles colocam numa linha de prioridade. Mas é óbvio que aqueles que entregaram a declaração antecipada, eles vão entrar na fila da restituição antecipadamente também. Com relação à restituição do imposto de renda, é bom que se diga, doutor João, que algumas pessoas nos procuram, né, para fazer a sua declaração, principalmente os nossos clientes lá do escritório, e fala assim, puxa, eu queria ter a restituição. A restituição, na verdade, ela é uma antecipação do pagamento do tributo que a pessoa teria que recolher. Então, por isso que se chama declaração de ajuste. Na declaração de ajuste, tanto ela pode ter imposto a restituir, como a pagar. Fazendo os lançamentos lá, normalmente a gente tem a pagar. E lógico que existem as restituições também. Não no valor pleiteado, a totalidade é quase que impossível, porque é feito os ajustes, há uma diminuição, a pessoa pagou demais, recebe. Pagou de menos, paga-se a diferença. Tá certo. Agora, uma outra coisa, por exemplo, hoje, o empregado doméstico pode ter aí um abatimento na sua declaração? Sim, a legislação permite, de um ano, 2 anos para cá,
que a gente bate um valor do pagamento aos empregados domésticos, que gira em torno de R$ 1.078,800. Cada empregado? Cada empregado. É o limite da isenção. Sim. Para que isso seja efetivo, o empregado tem que estar registrado? Registrado, recolhendo o INSS, tudo certinho. Tem que estar dentro da legislação. Dentro da legislação. Isso. Agora, Orlando, uma coisa que eu gostaria também de saber é o seguinte. As pessoas que, vamos dizer assim, têm uma renda X, que ultrapassa os 40 mil, mas ele ainda estuda, tem gasto aí na educação, etc. Tem aí algum abatimento? Ele pode inserir isso? Pode. O senhor está falando do próprio contribuinte. Do próprio contribuinte. Sim, mas o abatimento tem que seguir aquela regrinha, né? A gente é obrigado a lançarmos na nossa declaração, né, ou na nossa declaração de ajuste, todos os pagamentos que efetuamos a médicos, a dentista, a contador, a advogado, a engenheiro. Só abate as despesas com saúde, que é médico, dentista, hospital e plano de saúde. Esse tem um abatimento total dos gastos. Uma confusão também que o contribuinte faz, esses abatimentos não é do imposto de renda, ele abate da tabela da sua renda tributável. Sim, certo. E é uma confusão que às vezes as pessoas fazem também. Para não subir de renda? Não, é que a pessoa tem lá uma renda, por exemplo, de R$100 mil, ela gasta R$20 mil com médicos, dentista, plano de saúde, ela vai oferecer a tributação 80 mil. Sim. Não que ela vá bater do imposto apurado. Sim, embaixo, claro. É uma confusão que às vezes o contribuinte faz. Não vai subir de faixa, se é isso aí? Não. Subir de faixa não. O que acontece é que a tributação cai para a tributação que é oferecido é pelo valor deduzido desses pagamentos médicos. Tá bom. Tá certo. Daí cai-se naquelas faixas normais, né, que existe lá, né? Sim. Tá. Agora, por exemplo, dependentes, tem um abatimento? Dependente tem, é um abatimento irrisório, na minha opinião. Hoje está em torno de R$ 2.063, 64 por dependente. A gente sabe que a gente gasta muito mais com isso, com colégio, com colégio, com universidade, com faculdade, né? Então a gente é obrigado a lançar o valor que nós pagamos, mas tanto como dependente quanto da despesa com instrução também é um valor deduzido. Despesa com instrução hoje gira mais ou menos, doutor João, 2 mil e pouquinho também. Com instrução? Com instrução. Agora, aqueles que têm aí um plano aí de aposentadoria paralelo, teria sim um abatimento? Sim, o plano de previdência privada. Nós temos duas opções, o VGBL e o PGBL. O PGBL é o que é mais interessante para o contribuinte, porque a gente já deduz os pagamentos, né? Sim. A gente já, se o senhor pagou, vamos supor, um valor de R$1.000 ao mês, são 12 mil, ele já vai bater da renda bruta. É diferente do VGBL, que ele vai ser lançado na declaração de bens ou saldo acumulado, e quando nós retirarmos esse dinheiro, nós sofremos a tributação do imposto de renda. É ao contrário, tem o progressivo e a tributação regressiva. Então, na nossa opinião, é melhor que se faça um VGBL, que se pague mensal, que seja na progressiva. Progressiva. Agora, quem não entregar no dia 30 o seu imposto? Vai pagar uma multa de 1% sobre o valor do imposto, sendo um valor mínimo de R$ 165,74 ou 75 centavos. Ele só paga a multa, não incide mais nada? Não, se ele tiver imposto a pagar, ele vai pagar também o tributo do imposto. Com multa? Com multa também. Essa multa é por atraso de entrega da declaração. É por dia, não? Não. Por atraso. Por atraso. Não entregou no dia? Não entregou no dia, ele esteja isento de imposto ou com imposto a pagar, calcula-se 1% do valor de imposto. Se 1% for maior do que esse valor, ele vai pagar um valor maior. Mas também, com certeza, ele entregando a declaração fora do prazo, se ele tiver imposto a pagar, ele deixou de recolher pelo menos a primeira parcela de imposto. Essa primeira parcela também é corrigida, paga-se com multa. Agora, uma pessoa declarou, Orlando, e depois que entregou o seu imposto, ele viu que ele teria que fazer algum outro ajuste, que encontrou alguma outra coisa. Ele pode fazer? Lógico, ele pode fazer a retificação a qualquer momento.
desde que não seja notificado pelo fisco. Ah, sim. Antes da notificação do fisco, ele pode fazer qualquer retificação. E está isento de qualquer penalidade. Isento de penalidade? De qualquer penalidade com relação a esse ajuste que ele faz na declaração. Eu percebi que eu errei, que eu esqueci de lançar um bem, que eu esqueci de lançar uma renda e tal, eu posso fazer essa retificação. Bom, é isso aí, Orlando. Alguma outra orientação, alguma dica para o nosso telespectador? Sim, eu gostaria de orientá-los, né, que procurem fazer essa declaração antecipada. O nosso prazo final é dia 30 de abril, que cada um, aqueles que fazem pessoalmente ou aqueles que têm alguma dificuldade, que procure o seu contador e procurar fazer com antecedência, porque é óbvio, nós temos uma previsão de entrega de 27 milhões de declarações. Sim, olha. Tá, e nós entregamos, até um motivo, a gente teve aqui uma estatística até há poucos dias atrás, acho que não chegou a 14 milhões de declarações entregues. Então, provavelmente, nessa reta de chegada, vai haver um acúmulo. E quando há um acúmulo, a gente pode ter problema na hora da transmissão da declaração via internet. Ela vai mais devagar, pode interromper no meio. Então, a orientação que a gente passa aos contribuintes que procurem fazer a sua declaração antecipadamente. Antecipadamente, olha aí. Bom, Orlando, eu quero agradecer. E aí, alguma outra dúvida, o pessoal pode te procurar? Lógico, pode ligar no nosso escritório, eu estou à disposição lá para dar informação. Eu só não poderei pegar mais clientes assim para executar a declaração de renda, que nós já estamos lá com um acúmulo de trabalho, estamos atendendo os nossos clientes fixos, né, que a gente tem lá. Mas qualquer informação que eu puder ajudá-los, nosso telefone é 40333709, podem me procurar e eu tenho o maior prazer em prestar informação para aqueles que tiverem preenchendo a sua declaração. Olha aí, esse aí é o Orlando Lima, contador, todos os anos ele vem aqui dar aí instruções, dicas, informar para que você possa declarar seu imposto sem maiores complicações, observando as leis, né? Isso, justamente. A legislação edita as leis, seguindo a declaração, dentro tanto das deduções quanto há a possibilidade da gente haver uma redução do imposto a pagar. E que no futuro não tenhamos problema com o fisco. Porque o fisco olhão é forte, eles têm hoje um mecanismo muito grande de informação. Hoje todas as informações são cruzadas, né? Tanto pela DIRF das empresas, por transações imobiliárias de cartório, de imóvel, de venda e compra de imóveis, DEMED, que é uma informação dos médicos. Então, a gente está ali preso e nós precisamos seguir essa legislação. E fazer as coisas corretas, isso aí o Brasil tem que caminhar por aí, hein? Estou de pleno acordo com o senhor. Nós temos uma carga tributária alta, nós precisamos lutar para baixar essa carga tributária, mas nós temos que seguir a legislação. Legislação vigente. Isso. É isso aí. Bom, o Orlando está aí, como ele falou, à disposição, e nós vamos a um breve intervalo. Voltamos já já.